Tem coisa que a gente chama de educação, mas é só ameaça normalizada mesmo. Ameaça, quando feita contra adultos, é crime, mas quando feita contra crianças, a gente chama isso de método. Só que na prática, isso é coerção mesmo, uma forma de incitar a obediência só pelo medo e não pelo respeito à autoridade ou pelo desejo genuíno de colaborar com o bem-estar coletivo. Só que a gente faz isso no automático simplesmente porque funciona e rápido. E isso acaba gerando ainda mais sobrecarga para o adulto, principalmente se você for mãe, porque a ameaça exige que o adulto fique o tempo todo vigilante e controlando o que a criança está fazendo ou não. O adulto precisa calcular quando vai ser a hora da ameaça, o que vai ameaçar, o que vai conseguir negociar. E isso vai chegando até uma exaustão muito romantizada, tanto na maternidade quanto na educação em geral. A gente é treinada para acreditar que ser mãe ou ser professora é estar cansada, exausta o tempo todo e também simplesmente ser chata e controladora. E aí a gente começa a viver assim e continua achando que é normal. Eu também já passei por isso e eu também troquei a ameaça por outras ferramentas que deixaram a minha vida de educadora muito mais leve. Se a gente não se conhece ainda, oi, meu nome é Camila, sou educadora parental, eu trabalho com orientação de famílias há anos, mas antes disso eu fui professora e coordenadora da educação infantil, e aqui nesse canal a gente conversa sobre desenvolvimento infantil, neurociência e diversas abordagens de educação. Já se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela me contou que saiu com a família dela para ir num restaurante e tinha uma criança pequena de 4 anos que começou a dar aquele trabalho normal que a gente já sabe que vai acontecer, né? Tinha muita gente, então a criança primeiro começou a se esconder embaixo da mesa, se esconder atrás da mãe, não queria conversar com todo mundo. Depois que chegou a comida, a criança comeu um pouquinho e já queria sair para brincar, porque tinha uma área kids, que sim, eu acho que todos os restaurantes deveriam ter área kids, mas também às vezes gera essa questão da criança não querer comer ou querer comer muito rápido para poder ir brincar, e foi exatamente isso que aconteceu. E aí, a mãe dessa criança, por falta de ferramenta e até por falta de reflexão mesmo, porque como eu disse antes, a gente vai fazendo as coisas no automático simplesmente porque funcionam e nem se pergunta qual o impacto disso no desenvolvimento não só da criança, mas da nossa relação com ela. E aí, essa mãe simplesmente começou a dizer coisas do tipo: olha, se você não terminar de comer, você não vai poder ir lá no brinquedo. Você vai poder ir só se você comer tudo. E aqui nós temos um ponto, mas segura aí que eu vou trazer mais coisas que essa mãe falou. Na hora de ir embora, também a criança já estava cansada, já queria ir embora, o que por si só já é um milagre, porque de ter brinquedão no restaurante, a criança normalmente não quer ir. Mas já estava na hora, essa criança queria ir embora, e aí a mãe disse que elas só iam embora se a criança desse um beijo em todo mundo que estava lá. Lembrando que essa criança já não queria muito conversar com essas pessoas na chegada. E aqui nós temos o segundo ponto. Mas antes de eu abrir para você a problemática de cada um desses pontos, eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já usou dessa estratégia de ameaça e como foi isso para você. Se você se sentiu confortável, se você se sentiu tranquila, se isso realmente funcionou. Porque hoje a gente já sabe muito bem que é melhor você seguir com o que você falou. Então, quando você faz uma ameaça, você precisa simplesmente sustentar isso. Então, me conta aqui nos comentários que eu venho conversar com você. Mas voltando para nossa história, no primeiro ponto, que foi quando a mãe falou sobre a relação entre a criança comer e brincar, nós temos uma questão muito importante que é: a gente nasce conectado com o nosso corpo, porque a gente é o nosso corpo. Só que ao longo da nossa vida e principalmente pela escola, a gente é ensinado a separar corpo e mente. E uma das coisas que é impactada nesse momento é justamente a questão da saciedade. Então, sim, o bebezinho quando nasce, ele sabe sentir saciedade, ele para de mamar quando ele não tá mais com fome e ele chora quando ele sente fome. Só que ao longo da nossa vida, a gente vai fazendo essa separação
e a gente para de perceber os sinais de saciedade. E aí, além de tudo, ainda vem um adulto da sua confiança e diz que você só pode fazer alguma coisa depois que você terminar de comer tudo que tem num prato que esse adulto colocou para você. O que significa muitas vezes que você vai passar do seu limite de saciedade. E também que você vai ser amada por isso. Então, só nesse primeiro ponto nós temos muitas questões para refletir. Primeiro, será que é essa a relação que a gente quer construir com essa criança? Você quer usar da sua experiência de vida e da sua autoridade mesmo, do seu poder, para fazer essa separação dela entre corpo e mente? E segundo, é essa relação com a comida que você quer ajudar o seu filho a construir? E aqui nem vou entrar no tema de recompensas de comidas, tipo assim, se fizer o dever de casa vai ganhar um docinho, porque esse tema fica para outro vídeo. Mas se você quiser que eu fale sobre isso, põe aqui nos comentários que eu volto para falar. Enquanto isso, a gente vai para o segundo ponto, que é a questão do cumprimento. Sim, é uma questão de educação você chegar num lugar, principalmente se for numa festa, e cumprimentar as pessoas que já estão lá e receber os cumprimentos das pessoas que estão chegando. E sim, a gente precisa ensinar as crianças que isso é necessário de ser feito. Agora, a gente também precisa ensinar essa criança que ela tem controle sobre o próprio corpo. Vê como os dois pontos estão ligados? Só que aqui a gente está falando de uma outra ótica, que é o corpo na relação com outras pessoas e principalmente com outros adultos. E nesse caso, é importantíssimo que a criança tenha não só a sensação, mas também simplesmente tenha o poder sobre o próprio corpo. Então, sim, ela precisa cumprimentar as pessoas, mas a gente pode ajudar ela a encontrar várias formas de cumprimentos para, inclusive, ela testar e testar com outras pessoas. Ela não precisa cumprimentar todo mundo do mesmo jeito. Isso é até bom para você perceber com quem o seu filho se sente mais ou menos à vontade. E aqui eu tenho uma dica bem legal para você. Treine antes e em muitas outras situações, principalmente em casa, vários tipos de cumprimento. Pode ser hi-fi, pode ser só um toquinho, pode ser um oi de longe, pode mandar um beijo de longe, pode ser um abraço, pode ser um abraço de longe, pode ser até um gesto. O oi e o tchau que a gente faz é um gesto. Você pode até bolar um outro gesto com a sua criança. Deixa ela usar a criatividade dela nesse momento. Se você fizer isso, ela vai ter até vontade de cumprimentar as pessoas da próxima vez que ela for sair com você. E sim, pode ser até divertido para você. Afinal de contas, por que não? Por que ser mãe, por que ser professora tem que ser chato o tempo inteiro? E por que tem que ser no automático? Por que a gente continua internalizando essas ideias, essas crenças, sem nem questionar? Então, nesse caso específico, por exemplo, se eu fosse orientar essa mãe, eu falaria para ela algumas coisas aqui. Falaria para ela construir junto com essa criança algumas regras de convivência do tipo precisa cumprimentar, precisa sentar à mesa e precisa comer antes de brincar. Mas no seu caso podem ser outras regras. Você pode deixar a criança brincar primeiro e depois comer, por exemplo. E orientaria ela também a, sim, precisa cumprimentar, porém vamos construir repertório de vários cumprimentos com essa criança antes de chegar nessa situação ou antes de chegar na próxima situação, porque essa já foi, né? No caso de sentar para comer, pode ser que por ser numa festa a criança ainda fique muito agitada e queira levantar e se for tudo bem para você, a gente pode fazer esse combinado de que a criança pode brincar um pouco e voltar, porque o prato dela vai continuar na mesa. E ainda antes de ir embora, eu sugeriria um horário prévio para essa mãe combinar com essa criança. E claro, uma criança de 4, 5, 6 anos ainda não vai saber olhar no relógio. Então, eu orientaria a dar alguns avisos prévios chegando próximo da hora de ir embora e orientaria, inclusive, combinar algo visual, tipo um cronômetro. Se você tiver no seu celular ou se você tiver num relógio,
Ou mesmo aquele timer de forno, sabe? Que é pequenininho, você pode levar para a criança e dizer para ela: olha, faltam 10 minutos agora, faltam 5 minutos agora, faltam 3 minutos, agora é o último minuto, liga o timer e dá na mão da criança, porque isso dá um pouco de sensação de controle maior para a criança e não a sensação de sempre estar sendo controlada por um adulto, que é o que a gente faz quando a gente está vigiando e tentando controlar e ameaçando essa criança o tempo todo. Todas essas estratégias, sim, vêm da disciplina positiva, que é a abordagem que eu mais falo aqui, mas também dos meus conhecimentos de várias pedagogias e de várias personalidades de crianças diferentes. Então, sim, pode ser que para sua realidade ou para sua criança ou mesmo para sua personalidade você precise fazer uma adaptação ou até usar uma outra ferramenta, porque o seu objetivo pode ser outro. E aí você precisa levar em consideração tudo isso. O temperamento da criança, a fase de desenvolvimento, a idade, a sua realidade, a sua personalidade, os seus objetivos, os seus valores. Aí sim você consegue buscar as melhores ferramentas para você e até as adaptações. E se você não conseguir fazer isso sozinha, não tem problema, você pode contar com o apoio ou de outras mães, ou de uma educadora parental, ou até da escola, ou de uma psicóloga. Se você tiver nesse caminho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um formulário de mapeamento inicial para você falar comigo. Eu entro em contato com você logo em seguida. Mas, se não for o seu tempo, tudo bem, fica por aqui, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para mim. E claro, por favor, ajuda muito se você deixar o seu like me dizendo que esse vídeo foi útil para você e simbolizando para o YouTube que sim, isso vai ser útil para outras mães. Um beijo e até a próxima!